Olha, vamos combinar. Hoje em dia, se distrair é a coisa mais fácil do mundo, né? É uma notificação aqui, um pensamento aleatório ali e pronto. Já perdemos o fio da meada. O problema é que esse caos, bom, ele acabou virando o nosso estado normal. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no poder do foco e descobrir que ele é muito, mas muito mais do que só uma ferramenta para produzir mais. Quem é que nunca se sentiu assim, não é verdade? Chega o fim do dia, a gente correu, fez um monte de coisa, mas fica aquela sensação frustrante de que nada que era realmente importante foi terminado. A mente fica inquieta, sabe? Pulando de uma coisa para outra sem nunca parar. É um sentimento que, nossa, drena a energia e deixa a gente sempre com a impressão de estar correndo atrás. Então vamos direto ao ponto. A gente vive num estado constante de superficialidade. É como se a gente estivesse condicionado a ser puxado para 1000 direções ao mesmo tempo. E o nosso cérebro, ele se acostumou com essa avalanche de estímulos. Por isso que focar em uma coisa só virou essa batalha diária contra os nossos próprios hábitos. E olha, essa batalha diária tem consequências bem reais, viu? Ela acaba prendendo a gente num verdadeiro ciclo de frustração. Pensa comigo, a mente fica inquieta, isso leva a um dia improdutivo. O dia improdutivo gera aquela sensação de estar sempre atrasado. E aí, claro, as tarefas importantes só vão se acumulando. É um ciclo vicioso mesmo que alimenta a exaustão e, claro, a ansiedade. Ok. Agora, todo mundo sabe, ou pelo menos intui, que foco é uma coisa valiosa. Não é novidade nenhuma essa busca para melhorar a concentração. Geralmente, o que se busca são aqueles resultados mais óbvios, sabe? As vantagens que estão ali na cara. E que benefícios são esses? Bom, é o que todo mundo quer. Mais produtividade, claro, mais organização e uma qualidade maior no que a gente faz. São metas super importantes, sem dúvida. É por isso que o foco virou essa habilidade tão desejada, especialmente no mundo do trabalho. Mas é aqui que a conversa começa a ficar interessante de verdade. E se esses ganhos de produtividade forem só a pontinha do iceberg? Porque quando se vive uma vida mais focada, mais intencional, se descobrem os benefícios tão profundos que não transformam só o trabalho, transformam quem a pessoa é. E o primeiro desses benefícios ocultos é esse aqui. Focar por períodos mais longos. Literalmente fortalece o cérebro. É para pensar na capacidade de concentração como um músculo, de verdade. Quanto mais se treina, mais forte e resistente ele fica. Tá, mas que parte do cérebro a gente está treinando exatamente? É a chamada rede executiva central. Imagina que ela é tipo o CEO da nossa mente. É ela que cuida do planejamento, do autocontrole, daquela capacidade de tomar decisões importantes e, principalmente, de não agir só por impulso. Então, como é que funciona esse treino na prática? É bem simples, na verdade. Toda vez que vem aquela vontade de procrastinar, de dar uma olhadinha no celular, de ceder a qualquer distração, e a gente toma a decisão consciente de continuar focado, pronto. Isso é uma repetição mental. É exatamente nesse momento de resistência que o nosso músculo cerebral fica mais forte. Sabe, cada vez que alguém consegue ignorar um impulso desses e continua na tarefa, está enviando uma mensagem para o cérebro. Uma mensagem muito clara e poderosa. É como um mato de afirmação. Na prática, é um recado para si mesmo dizendo: as minhas intenções são mais fortes que esses meus impulsos do momento. Então, o ponto-chave é este aqui, olha só. O objetivo não é viver num mundo sem distrações ou sem desconforto. Isso é impossível. O verdadeiro objetivo é desenvolver a força para agir apesar deles. Com o tempo, o tédio, a ansiedade, a preguiça, eles vão continuar aparecendo sim. A diferença é que eles perdem o poder de dominar a gente. Beleza, vamos agora para o segundo benefício oculto, que é incrível. O foco profundo tem o poder de reduzir o caos mental. E para a gente entender isso, dá para usar um conceito da física, a entropia. De um jeito bem simples, tá? Alta entropia é desordem, caos. Baixa entropia é ordem, organização. E a diferença é gritante. Uma mente distraída está num estado de alta entropia, ou seja, bombardeada por 1000 estímulos, os pensamentos confusos, a energia toda espalhada. Em contraste, uma mente focada entra num estado de baixa entropia. A energia toda vai para uma única tarefa. O resultado? Clareza e eficiência. E esse estado superorganizado de baixa entropia tem um nome que talvez soe familiar. É o famoso estado de flow. Sabe aquele momento mágico em que a gente está tão mergulhado numa atividade que o tempo parece que voa? O trabalho simplesmente flui, sem esforço. Esse é o auge do desempenho e também do bem-estar mental. E os resultados disso são
impressionantes. Uma pesquisa com executivos de alta performance mostrou que quando eles entram nesse estado de atenção profunda, a sensação é de serem até 5 vezes mais produtivos. E por que isso? Simples, porque toda aquela energia que antes era gasta para lutar contra as distrações, agora está 100% direcionada para a tarefa. Agora a gente chega no terceiro benefício oculto, e esse aqui talvez seja um dos mais poderosos. O foco profundo é um antídoto super eficaz contra a ansiedade. E o motivo para isso muda completamente a forma como a gente costuma enxergar a ansiedade. Pensa só nessa definição. A ansiedade, em muitos casos, não vem do excesso de problemas, mas sim da sensação de inação, de não estar fazendo nada. É o cérebro em modo de alerta, esperando uma atitude concreta para resolver as pendências, mas a gente só vai adiando. A mente fica exausta, sabe? Travada no excesso de pensamento e na falta de ação. Isso acaba criando o que a gente pode chamar de ciclo da impotência. Funciona assim. Evitar as tarefas gera ansiedade, e essa ansiedade nos paralisa ainda mais. Vira uma espiral que só reforça aquela sensação de que a gente não tem controle sobre a nossa própria vida. A solução, então, qual é? Ação. Simples assim. Na hora que a gente consegue silenciar as distrações e se dedicar a uma tarefa importante, mesmo que seja por pouco tempo, alguma coisa muda. O ciclo se quebra. A ação focada, essa é a chave para retomar o controle. O foco combate a ansiedade de várias maneiras. Primeiro, ele ancora a gente no momento presente. Tira a mente daquelas preocupações com o futuro. Segundo, ele direciona a nossa atenção para aquilo que está sob o nosso controle, aqui e agora. E talvez o mais importante, ele substitui aquela sensação de ser um mero espectador pela sensação de ser o agente da própria vida. E todos esses benefícios, um por um, levam a uma coisa ainda maior, o resultado final de tudo isso. A prática consistente do foco profundo não melhora só o trabalho ou o bem-estar, não. Ela provoca uma verdadeira mudança de identidade. O ponto central é esse. Toda vez que a gente permanece firme nessa batalha mental contra a distração, a gente prova para si mesmo que é capaz de enfrentar o desconforto. A gente aprende que não precisa mais fugir quando as coisas ficam difíceis. E aí, uma nova identidade é construída, a de alguém que é governado pela intenção e não pelo impulso. E o resultado final de tudo isso é o prêmio mais valioso de todos. Uma autoconfiança profunda, inabalável. Uma confiança que não depende de elogio, que não depende de resultado externo. Ela nasce da integridade com a gente mesmo. De saber que é possível, sim, fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, para fechar essa nossa análise, fica uma pergunta para a gente pensar. No dia a dia, em cada escolha, quem é que está no comando de verdade? São os nossos impulsos do momento ou são as nossas intenções de longo prazo? A prática do foco profundo é o caminho para a gente garantir que a resposta seja sempre a segunda opção.